Street Child United começou em 2010 através de uma viagem do nosso CEO, que foi para a África do Sul com a família dele, para mostrar para as filhas, principalmente, como eles cresceram numa situação privilegiada. Eles são de Cambridge, da Inglaterra, e foram para a África do Sul um pouco antes da Copa de 2010. E aí, chegando lá, o John conheceu um menino que chamava Andile. E o Andile jogava muito bem futebol, e quando ele foi conversar com ele, o Andile falou, quando as pessoas me veem na rua, elas falam que eu não sou ninguém, mas como elas me veem jogando futebol, eu sou alguém. E aí, quando ele voltou para a Inglaterra, o John começou a fazer umas assembleias para que as pessoas tivessem mais conhecimento sobre a situação do mundo, assim, em geral. E numa dessas conversas, uma menina levantou a mão e falou, bom, vai ter uma Copa do Mundo na África do Sul em 2010, por que as crianças de rua não podem ter uma Copa do Mundo? E aí, acho que tudo deu tão certo porque é uma ideia muito simples, né? Então, a gente é uma plataforma para ampliar vozes de crianças de rua por meio de futebol. A gente também faz cricket, e através dos mega eventos esportivos. Então, sempre que tem um evento FIFA ou ICC, que é o de cricket, a gente vai para a cidade sede, ou no caso agora o continente sede, e faz uma Copa do Mundo, levando delegações do mundo todo para representar os seus próprios países. Só que, apesar da gente ter o esporte no nosso DNA, a gente não é uma organização só focada em esporte. Então, o mesmo tempo nos nossos eventos que a gente passa jogando futebol, a gente vai passar em atividades artísticas e em o que a gente chama de congressos, que são workshops sobre direitos de crianças. E aí, no final do nosso evento, as crianças escrevem uma mensagem para ser levada aos governos sobre as barreiras que elas sofrem e o que elas gostariam que mudasse, né? A gente trabalha muito com a Convenção dos Direitos de Crianças da ONU, sempre pautado nas metas e nos objetivos. E aí as crianças estruturam uma mensagem, né, embasada nessas metas e apresentam para os governos. O futebol, ele é uma língua, é como se fosse uma língua, todo mundo entende futebol e quando é muito fácil de você aproximar desde tomadores de decisões, quando você faz um evento e convida eles para assistir futebol, né, e depois a gente pode falar sobre direitos de crianças, e também muito fácil de engajar as crianças, né, porque é a primeira coisa que eu faço, por exemplo, quando eu vou visitar um projeto social, a primeira coisa que eu faço, eu jogo futebol com as crianças, porque isso coloca a gente no mesmo nível. A gente começa a se ver como pessoas parecidas, como você não é mais um estranho, você só é mais uma pessoa ali jogando futebol com ela. Isso quebra a barreira. O futebol ele consegue fazer isso, seja jogando, seja assistindo, seja torcendo para a mesma equipe. Então a gente usa essa plataforma mesmo do futebol. A gente fala que é a Copa do Mundo da Alegria. É assim que a gente se identifica. A gente fala que é a Copa do Mundo que importa, né? Essas crianças, muitas delas nunca deixaram a cidade delas. Elas nunca pegaram um avião, elas nunca saíram do país delas, elas nunca tiveram uma oportunidade dessa. Então, e a gente trata elas como elas merecem ser tratadas. Então, quando elas estão no nosso evento, elas são os nossos atletas. Então, elas são os heróis nacionais, né, as heroínas nacionais. Então, elas ficam em hotéis com a gente joga futebol nos campos onde as partidas são jogadas. A gente trata elas como elas merecem, né? Então, é um ambiente de muita festa, muita alegria. E o que eu acho mais interessante é que elas falam línguas completamente diferentes, mas elas arrumam um jeito de se comunicar. Geralmente, a gente, na verdade, é uma plataforma que dá voz para as demandas dessas crianças, né? Geralmente, as campanhas são em torno de registro de nascimento, proteção à violência, acesso à educação, igualdade de gênero. Geralmente são esses 4 pilares. Mas o direito do nascimento ele é o primeiro, porque uma vez que você tem um registro de nascimento, que para a gente parece uma coisa tão normal, você nasceu e tem um registro de nascimento, né?
Não é bem assim, nem todo mundo tem. Mas isso te faz ser uma pessoa pela primeira vez. Você deixa de ser invisível, o seu governo começa a fazer censos, você conta, né? Então, tem um impacto emocional, psicológico na própria criança, dela saber que ela existe. Então, a nossa campanha, quando a gente terminou a Copa do Mundo do Catar em 2022, foi entregar 1 milhão e 1, porque a gente fala que o 1 é porque você conta, né? Esse 1 também conta. E a gente está agora em desenvolvimento disso para ser entregue em 2026. E já estão mais ou menos quanto? Tem que ver com o pessoal do operacional, exatamente. Mas o framework, a estratégia é focado nas populações que têm. Nos países mais populosos, a gente atingiu um número maior e conseguir contar alguns casos interessantes em outros países. Por exemplo, a Ruanda é um caso muito interessante, porque as crianças nasciam sem registro de nascimento. E aí um dos programas que eles implementaram era fazer com que as parteiras, eu não sei se esse vai ser o termo certo, elas conseguissem fazer um registro de nascimento assim que a criança nascesse. Então, ao mesmo tempo que ela, né, opera o parto, logo depois a criança já é registrada por essa própria pessoa e também os pais ali, que muitas vezes também não têm. Então, a gente está capturando alguns casos assim também para ajudar a contar histórias. Às vezes é uma solução inovativa que não necessariamente custa muito. É só um novo olhar, sabe, uma nova forma de resolver um problema. Tem esse estudo da ONU, né, que fala que elas tendem a deixar o esporte 2 vezes mais, mas tem até um recente da Unesco que fala que esse número pode ser até 6 vezes mais. Só que nenhuma dessas 2 pesquisas, né, elas estavam capturando assim só garotas em vulnerabilidade social. Então a gente quis entender também no Street Child United qual será esse número e quais são as barreiras que elas sofrem. Então a gente fez uma pesquisa dentro da nossa rede de network, das organizações que a gente trabalha, para entender qual que era esse número. E aí, 85% das organizações voltaram para a gente falando a gente sente isso, as meninas estão realmente deixando o esporte com 14 anos. E são várias barreiras, né? São barreiras, desde barreiras fisiológicas, né? Porque é quando as meninas entram na puberdade, até barreiras de segurança, como é que fala isso? Beliefs, eu quero falar. Crenças culturais, barreiras de você não ter modelos para seguir. Então, assim, a gente mapeou quais são as barreiras e a gente depois fez focus group, fez pesquisas diretamente com esses líderes de equipe e com as crianças para aprofundar nas soluções. E a gente está mapeando agora e montando, a gente chama de plano de ações locais. Então, a gente tem, por exemplo, em Gana, no Congo, nos Estados Unidos, no México. A gente foi mapeando e fazendo planos junto com essas organizações para saber, então, como é que a gente pode resolver? Porque a próxima bandeira do Street Child United na Copa vai ser Gender Equity, vai ser igualdade de gênero. Então, como a gente fez o do registro de nascimento, agora a gente vai fazer em igualdade de gênero. Então, vai ser, para a gente, é uma grande campanha que está vindo e a gente inclusive quer levar dos Estados Unidos em 2026 para a Copa de Futebol Feminino em 2027.